Meus estimados irmãos e irmãs, queridos, muito boa noite. É um prazer renovado reencontrá-los todos aqui no nosso estudo das obras de André Luiz. Hoje estudaremos os capítulos 11 e 12 do livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da coleção A Vida do Mundo Espiritual, psicografado pelas mãos venerandas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Eu sempre gosto de, ao iniciar uma nova semana de exposições aqui, de nossos estudos, fazer um breve retrospecto do que foi visto nos capítulos precedentes, de sorte que possamos acompanhar o raciocínio e desenvolver nos capítulos e compreender melhor as exposições dos capítulos que vamos explorar hoje. Então, só relembrando que nos capítulos passados, André Luiz, na companhia de Vicente, começaram o curso lá no Ministério das Comunicações, de nosso lar, mas especialmente no Centro dos Mensageiros, que é o centro de formação dos mensageiros de Deus lá em nosso lar, e são as criaturas que desenvolvem trabalhos em nome de Deus, de consolação, de amor, de esperança, de fraternidade, junto à crosta, junto aos umbrais, junto às trevas, etc, etc. Na primeira aula, foi feita uma exposição maravilhosa do instrutor Telésforo, do Ministério das Comunicações. E nessa exposição, feita por Telésforo, ele enfocou nesta aula o trabalho importante dos que militam na área da mediunidade na Terra, encarnados, né? E na plateia tinha um contingente importante de médiuns e médios e doutrinadores que tinham trabalhado na última encarnação e tinham falido, e estavam lá no seu processo de reciclagem, para no futuro voltar de novo ao campo de trabalho, né? E também um contingente importante de espíritos sendo preparados para vindouramente serem reencarnados, desta feita para trabalhar o que talvez tivesse ainda trabalhado, também nessa seara da doutrina e também na mediunidade. Além de outros, como André Luiz e Vicente, que iam trabalhar como espíritos desencarnados, portanto, junto à assistência na Terra aos encarnados e desencarnados. Então, tinha um contingente importante. A fala de Telésforo foi extremamente importante. Ele aprofundou os conceitos, mostrando as imensas dificuldades, a necessidade de amor e de renúncia que os trabalhadores nessa seara, os mensageiros que militam na área da mediunidade e da doutrina, precisam ter, não é? Foi muito enfático da tarefa profundamente complexa que é desenvolver essas tarefas no planeta de expiações e provas, né? E, ao final, mostrou os principais percalços, as principais razões pelas quais esses irmãos falem em suas tarefas. Mostrou os principais percalços, dificuldades, ou seja, uma espécie de um diagnóstico. E, ao final da exposição muito importante de Telésforo, André Luiz e Vicente notaram, os dois, que muitos daqueles que desenvolveram essas tarefas na última reencarnação, na Terra, estavam lá, que faliram, choravam, lamentando a oportunidade perdida e a possibilidade de desenvolver tarefas que não só poderiam ajudar largamente a muitos irmãos infelizes na crosta, mas também poderiam quitar algumas dívidas para com aqueles irmãos infelizes e também dar um salto no processo evolutivo de cada um deles, né? E aí, quando foi concluída a fala de Telésforo, muito importante, Aniceto, que é o instrutor de André Luiz e de Vicente, chama-os e estabelece para que eles, no final da tarde, que essa palestra foi no começo da tarde, eles pudessem ouvir, notadamente, aqueles médiuns e doutrinadores que tinham falido na última missão na Terra, com um propósito muito importante, de aprender com as informações lá trazidas. E aí, André Luiz não tece informações a respeito, mas é muito fácil concluir que essa escuta dos irmãos que faliram faz parte, digamos assim, da grade de preparação dos mensageiros, por uma razão muito singela, que a gente até viu em alguns relatos anteriormente. O fato deles, tanto André Luiz como Vicente, e mesmo os irmãos que faliram, trocar conversa, ideias, informações, ela tem alguns aspectos profundamente importantes. O fato de que os médiuns e os doutrinadores conversem entre si é muito importante, até porque estão reciclando-se
para vindouramente, quando estiverem preparados novamente, voltar às tarefas na carne. A troca de informações é de salutar importância para o aprendizado deles, ver onde cada um faliu e etc. É muito interessante, porque cada um deles faliram por alguma razão, né? Então, essa troca de informações nós sabemos e aprendemos com os erros, nossos e dos outros, claro, sem dúvida alguma, né? Então, é muito importante. Mas tem um outro aspecto que me parece relevante, que a gente extrai da leitura dos capítulos. Um outro aspecto importante é que o fato de cada um deles fazer essa catarse, ou seja, cada um deles colocar os seus dramas e por que faliram, isso faz profundamente bem ao próprio médico que faliu. Ou seja, colocar para fora, desabafar, é uma coisa importante. Faz parte desse processo. E receber o carinho, a compreensão daqueles outros, a compreensão fortalece o espírito daqueles que faliram. E lembremos, fizemos uma breve exegese, uma relembrança daquela célebre conversa de Dona Laura, mãe de Lísias, lá em Nosso Lar, com André Luiz, no capítulo 18 do livro Nosso Lar, quando ela fala que o amor é o elemento das almas. E uma das coisas que ela mais fala, que quando Jesus falava de que nós devemos amarmos uns aos outros, ele queria, na verdade, dizer que nós devemos alimentarmos uns aos outros. Porque a Dona Laura dizia muito bem a André Luiz que o corpo humano precisa do alimento material, como o automóvel precisa do combustível para se locomover. Porque, afinal de contas, o corpo, que é nosso vestimenta de carne, que é falível e tem data de validade, então precisamos nutrir sob pena de não cumprir a reencarnação adequadamente. Portanto, o alimento material ele nutre o corpo físico, mas o espírito nutre somente de amor. É interessantíssimo isso. E até ela fala que quando Jesus também dizia que nem só de pão vive o homem, porque o homem precisa do pão material para alimentar o corpo material, mas o espírito do homem precisa do pão material. Então, na hora que esses irmãos estão lá trocando, conversando, explicando, e um consolando o outro, diz ela que o fato de sermos fraternos, amoráveis, caridosos, palavras de afabilidade, de brandura, candura, mansuetude, alimenta o espírito. É uma forma de fortalecer o espírito. E ninguém mais do que esses irmãos que faliram nas missões importantes, tanto da doutrina quanto da mediunidade, necessitam fortalecer, necessitam nutrir os seus espíritos para continuar a sua jornada. Né? Esse é um aspecto importante. Por outro lado, lembremos que também aqueles irmãos que ouviram a palestra e que reencarnarão vindouramente com o propósito de também cumprir a missão de doutrina e da mediunidade, ao tomar conhecimento das conversas de por que aqueles irmãos faliram, certamente vão se preparar, ter mais cautela para evitar vindouramente também falir da mesma forma. E certamente André Luiz e Vicente, que não vão encarnar nessas missões naquele momento, vão fazer o trabalho como espírito, terão também uma larga importância de aprendizado, porque certamente no trabalho que eles vão desenvolver na Terra, né, eles também irão encontrar criaturas em missões como essa, precisando de ajuda. E ao saber, digamos assim, dos pontos fracos, das lutas que as trevas travam para evitar que as luzes, os trabalhadores da luz consigam êxito, vão poder ajudar de forma mais substanciosa os irmãos necessários. Eu estou dizendo isso, gente, porque nas obras de André Luiz, ele mostra, em algumas obras na frente a gente vai ver isso, que nós, quando encarnamos, da colônia de onde a gente parte para reencarnar, há uma espécie de acompanhamento nosso na Terra. Não só pelo anjo da guarda, como diz a doutrina católica, ou o amigo espiritual, como diz a doutrina espírita, não só por esse, que são nossos tutores, conselheiros, mas que quando o irmão, nós estamos aqui encarnados, desviamos do caminho, estamos em perigo por alguma razão, o amigo espiritual faz tudo para ajudar. Mas quando está fora da atribuição dele, ele pede socorro ao mundo espiritual. E os mensageiros, e a importância dos mensageiros, esses enviados das colônias, é quem vem em socorro, para tentar ajudar, para retomar. Porque o grande propósito de Deus não é nos cobrar somente o cumprimento como punição, que Deus não pune ninguém. É um gesto de amor do Pai, que a gente venha cumprir bem as nossas missões. Só assim damos um passo à frente no nosso processo de felicidade. É importante compreender isso. Então, também nesse aspecto, André Luiz e Vicente extrairão certamente muitos conhecimentos que irão aplicar quando estiverem no campo, colocando em prática, estão assistindo a aula teórica por enquanto, colocando em prática os ensinamentos que receberam no Centro de Mensageiros. Esse é outro aspecto interessante. E um último aspecto que é altamente relevante é recordar que André Luiz
naquele momento também buscava apontamentos, informações para lograr a humanidade essa extraordinária obra, Os Mensageiros, que é para tudo nós estamos estudando agora, um alerta extraordinário, é um aviso aos nossos espíritos e também um convite de Deus a que possamos dar mais proveito às nossas reencarnações. Isso é uma coisa muito interessante. E muito mais diretamente aos irmãos que estão hoje aqui encarnados, nas missões sublimes, tanto da mediunidade quanto do doutrinador. Então, veja quantos avisos importantes, quantas coisas que podem sair. Por isso que eu digo, acredito sincero e honestamente, que essa ouvida, essa oitiva, essa escuta de André Luiz e de Vicente, que foi Aniceto determinou que eles o fizessem, fazia parte da grade, da compreensão da própria formação do curso, certo? Então, é interessante a gente ter essas compreensões. Muito bem. Esse é um aspecto importante. Lembremos também que nos capítulos precedentes, nessas primeiras conversas, André Luiz e Vicente ouviram o depoimento de pelo menos 3 homens que trabalharam na última encarnação como médiuns e faliram. Foi o caso de Otávio, de Acelino e de Joel. Muito importante, receberam treinamentos profundos. Otávio passou 30 anos esperando, sendo treinado no mundo espiritual para desenvolver suas tarefas e faliram. Ouviram também a exposição de 3 senhoras que também na área da mediunidade faliram. Foi o caso de Mariana, Benita e Ernestina, não é? E então, ao final dessas 6 oitivas, ouvir essas 6 criaturas, que são muitos conhecimentos com André Luiz, tem um outro aspecto ainda relevante dessa história. André Luiz, na reencarnação passada, não tinha sido nem espírita, portanto, o conhecimento dele da doutrina era muito pouco, e muito menos não conhecia nada, portanto, da mediunidade. Não tinha... As informações que ele recebeu a respeito da mediunidade e de doutrinação foi na palestra praticamente de Telésforo. Porque lembra-se que o trabalho de André Luiz, quando ele começou, foi na escala de edificação. E o trabalho da escala de edificação não lidava com isso, era só a assistência dos irmãos numa situação profundamente infeliz. Então, seria para ele de profunda utilidade essas informações. Muito bem. Tem alguém com o áudio aberto aí, por favor. Bom, então, eu coloquei essa lâmina primeira aqui, que não faz parte do livro, mas é muito interessante, no livro de Herculano Pires, a respeito de obsessão, passe e doutrinação, para a gente compreender a importância extraordinária do doutrinador espírita, não é? Já que nós vamos, na explanação de 2 capítulos 11 e 12, André Luiz e Vicente vão ouvir 2 doutrinadores. Lembrando que eu tinha ouvido até então 6 médiuns, mas não tinha ouvido nenhum doutrinador. Muito bem. Então, nos diz Herculano Pires que essa missão do doutrinador é muito sublime. Eu queria também que vocês compreenderem logo inicialmente que o nome chama de doutrinador é um campo muito aberto no que diz respeito ao trabalho da doutrina espírita. Você pode ter um doutrinador, alguém que usa a fala para fazer palestras, alguém que trabalha no campo do ensino dos grupos, no ESD, enfim, nos grupos da mediúnicos, e alguma sorte a doutrina está ensinando, está colocando isso. Tem uma série de questões atendentes, mas tem um outro específico, que é o que ele vai trabalhar aqui, e que é objeto desses 2 capítulos de hoje, de doutrinador, que é o trabalho do doutrinador na sala de desobsessão. Esse é um trabalho extremamente importante, de imensa responsabilidade, que essas criaturas que desenvolvem trabalho dessa natureza têm que ter um amor imenso, têm que ter uma capacidade de amor e de renúncia, e, acima de tudo, muita disciplina, muita humildade, sob pena de que não possa se ajudar aqueles que buscam. Porque qual é, então, o trabalho do doutrinador? Na sala mediúnica, os espíritos que são lá assistidos, encarnados ou desencarnados, estou falando encarnado porque muitas pessoas vão lá auxiliadas e que precisam da ajuda do doutrinador para se educar. Não é não? Eles vão lá, chegam numa situação de muito sofrimento, e os processos obsessivos têm várias batizes, e às vezes chegam num processo de sofrimento imenso. Então, na verdade, o doutrinador é um misto de, ao mesmo tempo, o professor que vai ensinar com muito amor e carinho, mas também ele é um misto de um médico que vai medicar, utilizar as palavras com muito amor para inocular a boa nova de Jesus no coração daquelas criaturas para seguir em frente. Isso do ponto de vista do encarnado. E do desencarnado, os quadros são muitos, de dores profundas. São espíritos numa situação profundamente dolorosa. Quem já esteve numa sala de desobsessão sabe que as criaturas que são levadas
para incorporar, às vezes, um processo gravíssimo. Muitas dessas criaturas presos no mundo espiritual, escravizado, com sofrimentos dantescos, com narrativas de muito sofrimento. Os que foram vítimas de suicídio, com histórias dramáticas, de muita dor, de muito sofrimento. E haverá necessidade de ter muita paciência, muito amor, muita humildade de parte do doutrinador. O doutrinador não é alguém que vai lá dar lição de moral, longe disso, porque se for, perde só a sua ideia. Ele não é um inquisitor, ele é alguém que tem que acolher. Muito bem, então nos diz aqui Herculano Pires, que eu achei interessante colocar isso para a gente compreender o papel do doutrinador, é o seguinte: a doutrinação, segundo Herculano Pires, é a técnica espírita de afastar os espíritos obsessores através do esclarecimento doutrinário. Lembremos que outras instituições religiosas tratam de outra forma. Nós sabemos que, por exemplo, a Igreja Católica faz um outro trabalho de exorcismo que não educa o espírito infeliz que vai estar lá. Não, é outro. A doutrina espírita educa não só o obsidiado, mas também o obsidiado. O obsessor é obsidiado. Porque se você não tivesse cuidado em trabalhar o coração daquele irmão que está em sofrimento, obsidiando alguém, ele continuará revoltado, continuará na sua trajetória de dor. Não resolve o problema, né? Então, quando diz que é a técnica espírita de afastar os espíritos obsessores, através do conhecimento doutrinário, ou seja, colocando nesse irmão a ideia e a compreensão que eles são os filhos de Deus, e como filho de Deus merece amor, carinho, compreensão, que Deus ama a todos e eles são filhos de Deus também. Então, essa é uma compreensão importante. Se o doutrinador não tiver essa compreensão, não fará o seu trabalho a contento. Continua dizendo, foi criada e desenvolvida essa técnica, né? Segundo Herculano Pires, por Allan Kardec, para substituir as práticas bárbaras do exorcismo legalmente usadas na antiguidade, notadamente na Idade Média, né? O conceito do doente mental, que naquela época as pessoas que eram obsidiadas eram consideradas como doente mental. Muitos eram internados em hospício e morriam lá, né? Doente mental, como possessão demoníaca. Eram as pessoas que fossem possuídas do diabo, tinham se segregado essas criaturas. Imagine como essa criatura sofria, tanto obsidiado como obsessor, que também não era instruído, não era orientado, não era educado, né? Como possessão demoníaca, gerou a ideia de olha que coisa terrível, espancar o doente para retirar o demônio do corpo. Imagina quanto sofrimento as criaturas que, por algum infortúnio, já sofriam o processo de obsessão, apanhavam, era considerado como possuído pelo demônio, e apanhavam para ser retirado o processo obsessivo. Imagina que dramático. Então, obsessor, eu achei muito interessante isso, obsessor e obsedado, pela visão criada por Kardec, segundo nosso amigo Herculano Pires, obsessor e obsedado são tratados com amor e compreensão, como criaturas humanas, portanto, filhos de Deus, e não como algoz satânico, no caso do obsessor, e vítima inocente, o obsidiado. Eu acho importante que André Luiz nos diz uma passagem muito interessante, e muda completamente a visão que a gente tem, quem não conhece o processo de obsessão. André diz o seguinte, olha, nós temos uma... Por favor, quem está com o áudio aberto, por gentileza, feche, que está interferindo aqui, tá bom? Então, André Luiz nos esclarece que normalmente quando a gente lê um livro ou vê um caso de obsessão, há uma tendência a se ter raiva do obsessor. Por gentileza, continua, gente, com o áudio aberto, por favor. E André Luiz esclarece uma coisa muito interessante para a gente entender isso, que nós devemos ter muito amor e muito carinho e muito respeito com a figura do obsessor. Porque, na verdade, duas questões importantes. Primeiro, que não há vítima que não foi algoz, ou seja, o obsessor não estava por acaso. Ele fora vítima, muito possivelmente, do obsessor no passado. Então, não há vítima que não foi algoz. Não tem ninguém no centro dessa história, nesse processo. Primeiro ponto. E segundo, dos dois, o mais sofredor, sem dúvida nenhuma, é o obsessor. Por uma razão muito sigela. Porque ele é tão sofredor, tão ignorante, no estado de tanto sofrimento, que ele só pensa 24 horas em prejudicar aquela criatura. Ou seja, ele esquece que já foi pai, que foi mãe, que tem gente que o ama, esquece. 24 horas só pensando naquilo. Tem um sofrimento atroz, né? Então, por isso eu estou dizendo, por isso que eu falo, André Luiz, melhor dizendo, Herculano Pires diz, nós temos que tratar tanto o obsessor como o obsidiado com muito amor, muita compreensão, visando educá-los, instruí-los, para que daí para frente eles consigam se educar. E na hora que a gente educa, inclusive, o obsidiado, a gente está, por via transversa, educando o obsessor. Só está um caso aqui para vocês compreenderem o que eu estou falando. Divaldo Pereira Franco, que é hoje o médium mais experimentado e mais respeitado do mundo hoje, ele conta uma história
que durante 40 anos de sua vida, de médium experiente, homem equilibrado, etc., sofreu a perseguição de um espírito que chama de máscara de ferro. 40 anos. Até que um dia, lá na Mansão do Caminho, em Salvador, lá em Pau da Lima, né, foi colocado na lata do lixo da Mansão do Caminho uma criança de cor negra, completamente deformada, num estado dramático, colocado na lata do lixo. Alguém desprezou aquela criança lá. E Divaldo, como sempre fez, as crianças foram abandonadas, acolheu aquela criança com muito amor, adotando-a, como fez com mais de sei quantas crianças, mais de 300, são adotadas como filho dele, com muito amor. E a partir desse ato de amor imenso de Divaldo Pereira Franco, aquele espírito que era perseguidor dele por 40 anos se desmanchou, porque aquela criança que foi colocada lá de cor e toda deformada fora mãe do Máscara de Ferro em encarnação passada. E esse gesto de amor extremo de Divaldo fez com que ele mudasse completamente sua opinião e passasse de obsessor a ser um amigo de Divaldo a partir de então. Ô, Antônio, a gente pode intervir um pouquinho aí, Antônio? Pode, meu irmão, fica à vontade. Eu acho desse livro uma das passagens mais bonitas, né? Porque ele diz, quando o Divaldo recebe a criança e bota nos braços, aí ele diz: recebeste esta que outrora fora minha mãe, como teu filho, né? A partir de hoje, deixarei de ser o teu obsessor e passarei a ser um dos maiores seguidores da tua doutrina, né? Seguindo é a prova do amor, meu irmão. A prova da vitória do amor, né? Transforma. Belíssimo. A prova da vitória do amor. Muito bem, Natan, muito obrigado. É exatamente isso, a prova da vitória do amor. Por isso que Herculano Pires que é impossível trabalhar no campo da doutrinação sem amor e sem humildade, né? Continua dizendo: apegados à matéria e à vida terrena, os obsessores necessitam sentir-se seguros do meio mediúnico, ou seja, se sentir acolhido, ser recebido na casa, na sala de obsessão, ser acolhido. Se ele for lá e for reprimido, não vai sentir a vontade. Não vai sentir a vontade para ser trabalhado no seu coração, tem que ser tocado no coração. Continua dizendo ele: envolvido nos fluidos e emanações ectoplásmicas da sessão, que é posta tanto pelos médios, como os médios de sustentação, ou mesmo pelos espíritos, né, para poderem conversar de maneira proveitosa com os espíritos esclarecedores. Nós sabemos muito bem que os doutrinadores são inspirados e têm a participação e assistência dos benfeitores, que vão fazer todo o trabalho de aconselhamento e orientação. Por que isso é importante, gente? Demais até. Porque até ele vai falar aqui embaixo que o doutrinador que acha que faz o trabalho sozinho, sem a participação dos doutrinadores, é ineficaz, por uma razão muito simples. Ou seja, aquela criatura que chega com um histórico de dor profunda, o doutrinador não conhece. E para ser eficaz, precisa ter as compreensões da história daquela criatura para poder usar as palavras adequadas para tocar o coração daquela criatura sofredora que chega. Por isso é fundamental a participação dos amigos espirituais que têm toda essa história, que passam para o doutrinador as palavras adequadas para tocar o coração daquela alma sofredora, daquele espírito sofredor. Então ele conduz isso aqui. Isto é o que Herculano Pires fala sobre a doutrinação que se dá, não diz aconselhável não, imprescindivelmente com a participação dos espíritos protetores. Ou seja, aqueles que fazem a doutrinação sozinho, a possibilidade de errar é imensa, diz ele. Orgulhoso e inútil, olha a observação, orgulhoso e inútil, e até mesmo prejudicial será o doutrinador que se julgar capaz de doutrinar por si mesmo. Ou seja, a possibilidade de não atingir o objetivo, a possibilidade de, em vez de ajudar aquele irmão, de revoltar cada vez mais ele, é muito grande. E nós sabemos que na hora que você não trabalha, não educa e não toca o coração do obsessor, você não vai ajudar o obsidiado. Uma coisa está interligada. Nós vamos trabalhar concomitante, não só educar o obsedado, mas também trabalhar o obsessor. É uma junção importantíssima, é uma missão sublime, eu digo, é um misto de professor e, ao mesmo tempo, de médico, de alguém que fala a alma. Ele tem que se entender que chegou da casa dele, que foi recebido como filho de Deus, muito amado. Isso é muito importante compreender. Feitas essas explicações, que eu considero importante para a gente entender a função do doutrinador, aí vamos voltar para o livro, que é importante. Certo? Muito bem. Então, aqui, começando, portanto, o capítulo número 11, diz, portanto, André Luiz, as lições eram eminentemente proveitosas. Que lição que ele está falando? Ele está falando das 6 pessoas que foram ouvidas, 3 homens e 3 mulheres, que falaram das suas experiências como médios falidos. Por que foram proveitosas? Ou seja,
Essas informações todas trouxeram muitas luzes para o coração, tanto de André quanto de Vicente, que militarão vindouramente na companhia de Aniceto, na assistência aos necessitados na terra. Então, eles que trouxeram muitas lições, volto a dizer, não só para isso, mas também para logar para nós, para trazer à humanidade, a via lume da humanidade essas informações, por que as escrituras faliram, através dessa magistral obra, trazendo aos nossos corações luzes novas, visões novas, visando dar uma efetividade maior e um aproveitamento mais adequado às nossas reencarnações e, por via transversa, muito mais diretamente aos irmãos que trabalham, como o meu irmão Nertan Jucá, na questão da desobsessão, que é um trabalho de muita renúncia, de muito amor necessário. Continuo dizendo, traziam-me, quem? As criaturas estavam narrando suas histórias de falido, novos conhecimentos e, sobretudo, com elas, com as histórias, né? Admirava cada vez mais, diz André Luiz, a bondade do Pai, de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para os serviços futuros. Está dizendo o seguinte, não obstante os graves erros, os graves deslizes cometidos por esses irmãos queridos, que nas suas missões na Terra foram agradecimentemente preparados com tanto amor, tiveram toda a assistência das famílias que Deus entregou para ajudar eles, e muito mais, a assistência dos instrutores que estavam mandando sempre, mas faliram. Mas não é pelo fato de terem falido. Todos são filhos de Deus, como diz o Espírito de Verdade, no capítulo 4 do Evangelho. Deus faz chover entre os bons e os maus, os justos e os injustos. Todos são filhos de Deus. Não é o fato de ter resvalado. Sempre haverá a mão do Pai, através de um dos seus filhos queridos, dando a mão para nos retirar do charco e recolocar na estrada, na continuidade da nossa luta, né? Então, Deus, esse Pai amado. Então, André Luiz ficou pensando, puxa, depois de tanto ouvir tantas histórias tristes, eu fico imaginando a bondade de Deus, porque essas criaturas foram trazidos, muitos deles dos umbrais, muitos deles das trevas, de tantos erros cometidos, mas estão aqui, se reciclando para voltar de novo ao trabalho. Estou dizendo, muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos. E aí a gente vê sempre nas histórias dos irmãos que faliram, contraíram débito tão graves, que muitos passaram tempos e mais tempos nessas regiões umbralinas em função. Porque o que são, na verdade, regiões umbralinas, gente? São regiões purgatoriais, vão purgar aqueles sentimentos desarmoniosos, até encontrar, quando purgar está em harmonia, quando não tem mais nenhuma sintonia com aquele ambiente, ser levado às colônias espirituais, como filhos de Deus que são, para começar todo o seu trabalho, de recomeço do trabalho, de reciclagem e revoltar ao trabalho na seara, né? Os filhos de Deus com nossa luta. Quando eu dizendo, bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, de todos somos pequenos, todos nós, como gosto muito da expressão de Haroldo Dutra, nós somos um anjo em construção, é fato. Nós somos essa criatura, filho de Deus, que temos a centelha divina em nossos corações, somos filhos de Deus, mas essa centelha ganha luminescência à necessidade da prática do bem, do amor e da fraternidade, como apregou a boa nova de Jesus. Pois somos essa criatura, falimos, mas Deus é Pai misericordioso e bom, e nos coloca de novo na luta. Eu gosto de uma expressão de um dos espíritos que colocaram, acho que foi o Otávio, ou foi a Celene, que diz, o tesouro do Pai não está falido, pelo contrário, sempre haverá um empréstimo novo da vontade e do amor do Pai para retomar a nossa luta. Quando eu dizendo. Então, o reconhecimento da nossa pequenez é fundamental, porque se a gente não reconhece nossos erros, eu sempre digo o seguinte, que o processo de redenção espiritual de cada um de nós está em admitir nossos erros. Enquanto eu achar que está certo, dizia Jesus que a gente enxerga um argueiro no olho do adversário, mas enxerga a trave está no nosso. Enquanto eu não enxerga nossos defeitos e lutar para vencê-los, o recomeço, a retomada, está distante. Então, o fato de a gente reconhecer a nossa pequenez, nossas falhas, é fundamental para o processo de renovação e transformação do homem. Então, o reconhecimento da nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito. Claro, se não tivéssemos débito, também estaria em esfera diferente. Se estamos aqui, por alguma razão, planeta de expiações e provas, ou quem precisa de prova é quem precisa aprender. E quem precisa de expiação é quem cometeu algo muito grave. Então, certo que temos débitos. Nós nada mais somos do que a somatória de tudo que fizemos de lá, desde que fomos criados até hoje. Mas nessa trajetória cometemos graves erros. Por isso, Deus, na sua missão sublime e de um amor imenso, nos dá a possibilidade de retornarmos à escola da vida para reaprendermos o processo de reencarnação, que é o burilamento, a transformação de cada um de nós. Então, dizia, o reconhecimento da pequenez, a compreensão do nosso imenso débito. E ali estávamos, todos reunidos no nosso lar, reanimando energias desfalecidas, e aí a conversa um para com os outros é fundamental dentro da ideia do amarmos uns aos outros, que dizia Dona Laura lá, alimentarmos uns aos outros, Jesus dizia,
e reconstituindo programas de trabalho. Ou seja, estamos ali realimentando, que o amor, o alimento das almas, está ali fortalecendo uns aos outros, aquela catarse, cada um contando os seus dramas, os seus problemas, e fortalecendo uns aos outros. E estamos ali trabalhando para recomeçar, retemperar o espírito para voltar à luta de novo. Eu via, diz André Luiz, em todos os companheiros presentes, o reflorescimento da esperança. Claro, na hora que a gente admite nossos erros, mas etc., temos problemas, mas todos nós estamos ali, como filho de Deus, acreditando, e todos eles estão sendo acreditados, uma vez que foram recolhidos do mundo espiritual, dos umbrais, etc., e foram recolocados ali. Já passaram por todo um trabalho de fortalecimento espiritual nos hospitais, estão ali, matriculados de novo num curso de mensageiros, reciclando-se. Então, a esperança estava, porque quem não tinha esperança não estaria ali, certamente. Estava em condições de recomeçar o processo de reaprender reciclagem para começar o trabalho de novo. Diz ele, ninguém se sentia em desamparo. Lógico, estavam todos lá, sendo fortalecidos com as famílias, com os amigos, com os instrutores, começando todo o trabalho. Observando que numerosos médios prosseguiam em suas valiosas permutas, porque ele, André Luiz e Vicente, tinham conversado com vários, com 6 médios, né? Tinham conversado com 6, estavam lá trocando ideias, estavam lá trocando experiências e informações, referente ao quadro de realizações e também das suas frustrações, dos seus erros, dos seus equívocos, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, volto a dizer, André Luiz não tinha conhecimento de doutrinadores, muito menos de médios. Ele não trabalhou com isso na Terra. Não viu isso nas câmaras de retificações. O viu na fala de Telésforo, certamente. E essa oitiva, essa conversa, traria imensos subsídios para o coração dele, não só para o trabalho que ele desenvolveria a partir de então como mensageiro dentro de encarnados e encarnados, mas também como esse repórter do mundo espiritual, que traria a nós luzes importantes no processo de despertar de cada um de nós. Então, recolhendo notícias de tantos médiuns que ele ter falado, com enorme proveito, creio, disse ele para Vicente, que não devia perder essa oportunidade de ouvir também os doutrinadores. Né? Não seria possível, diz ele, perguntando a Vicente, não seria possível, para a minha edificação, meu conhecimento, o meu estudo, perguntando a Vicente, consultar a experiência de algum doutrinador entrante por aqui? Ou seja, não tem nenhum doutrinador falido aqui para a gente conversar com ele, também extrair, já que extraímos tantas informações dos médiuns? Perguntei a Vicente. E Vicente, recolhendo tantas notícias de tantos médiuns, ele, pois não aproveita, creio que não deve perder essa oportunidade. Diz a ele a Vicente, né? E aí Vicente lembra. Vicente, então, refletiu 1 minuto e respondeu. Procuremos Belarmino Ferreira. Belarmino Ferreira foi doutrinador, está aqui conosco, vamos procurar ele, né? É meu amigo há alguns meses. Eu achei importante grifar esses alguns meses para notar que o processo de reciclagem não é uma coisa simples. Alguém que retoma o trabalho é longo. Se ele próprio, Vicente, lembra que a primeira aula de André Luiz, mas não é de Vicente. Se ele que está 3 vezes conheceu Belarmino Ferreira, certamente Vicente já está mais tempo no curso e mais. Belarmino também. Diz que há alguns meses, certamente Belarmino já tinha voltado do Brau, de onde foi há um bom tempo, do hospital, e já estava no processo, no curso de reciclagem há alguns meses, já quer conhecer 3 meses. Bom, quando ele dizendo, seguiu o companheiro, André Luiz dizendo, seguiu, portanto, Vicente, através de grupos diversos. Belarmino lá estava. Olha essa figura aqui embaixo, vocês vão identificar. De terno azul está André Luiz, de terno escuro, de costas, aqui está Vicente. Lá de frente para nós, falando, está já tendo Belarmino, e tem um outro senhor aqui de lado. Preste atenção, ele será o futuro na conversa aqui nossa. Ele vai, Belarmino, contar a história dele, mas quando Vicente chega mais André Luiz, Belarmino está conversando com esse outro senhor, né? Que na verdade é Monteiro, já vou adiantar. Eles estavam conversando, os dois, quando chegam os dois para ouvir, quando chega Vicente e André Luiz, para ouvir a experiência de Belarmino. Muito bem. É um amigo tal. Seguiu o companheiro tal. Belarmino lá estava, num canto, começou comigo. Fisionomia grave, gestos lentos, falando de Belarmino, né? Deixava transparecer grande tristeza no olhar humilde. Claro, quem passa por uma situação dramática como ele, de ter sido tão preparado e foi lá e venceu, não pode estar tão feliz e alegre, né? Muito bem. Eu botei todas essas observações, são depois dos pontos, tudo são minhas aqui, são da reciclagem, porque eu não vejo esses 3 meses aqui, que está na reciclagem há 3 meses. Bom, aí então, André Luiz foi apresentado por Vicente a Belarmino, e Belarmino diz o seguinte, com que então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras do doutrinador falido? Ou seja,
o próprio, como humildade, o próprio Bellarmine diz isso, quando foi apresentado, porque certamente Vicente disse que André Luiz gostaria de ouvir como foi a história dele. Aí André Luiz, já também muito, já dentro da ideia do espírito do processo de fraternidade, que um ambiente desse como mensageiro não pode deixar de ter, diz assim, não digo isso, desejaria conhecer a sua experiência, ganhar também a sua palavra educativa. O André Luiz não foi lá falar, foi enaltecer, foi mostrar que o objetivo é conhecer das vivências dele, que seria importante para o próprio conhecimento. Ou seja, a própria mensagem de André Luiz também foi consoladora, foi no sentido de fortalecer o espírito daquele irmão que estava ali, cabisbaixo, em função de ter dado errado a situação. Aí nos diz essa frase interessante, Bellarmine. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Por isso que eu fiz questão de, antes de começar, explicar qual é o papel do doutrinador, para você entender a importância, que eu acho que é um misto de médico, de professor e de médico, que ele vai educar os espíritos que ali estão e também vão medicar. Entenda esse médico na sua acepção mais larga, o médico da alma, como, na verdade, a diferença do médico da terra é muito grande do médico espiritual. Lembra-se que André Luiz, quando chegou em nosso lar, ele achava que podia trabalhar como médico no mundo espiritual? Não podia, porque ele só conhecia as patologias da carne, ele só conhecia as patologias do corpo físico, ele não conhecia nada da patologia do espírito. A prova é que ele chegou lá doente no mundo espiritual. Ninguém pode dar o que não tem. Portanto, o médico que estou me reportando, que é o médico da alma, que ele consegue tocar a alma, tocar o espírito daquele que chega numa situação dramática. Como eu dizendo, não é sem razão, isso é Monteiro já falando, não é sem razão, que se atribui a Jesus o título de mestre. Olha que acepção bonita. Gente, mestre é algo muito mais profundo do que ensinar. Muito mais. Eu vou dizendo. Somente aqui, ou seja, somente quando retornei à parte espiritual, somente quando retornei ao nosso lar, diz Monteiro, vim ponderar bastante esta profunda verdade. O título de mestre é algo maior, que tem um professor. É aquele que passa conhecimento. O mestre é aquele que tem a sabedoria. É aquele que consegue tocar a alma da criatura, mesmo a situação mais dorida, mais sofrida que possa estar. Mas ele toca a alma daquela criatura, vê onde está o principal dor. Jesus, como mais de que ninguém, tem essa capacidade. Era o extraordinário, mais importante psicólogo de todos. Jesus tocava no âmago daquelas criaturas. E a partir desse toque de Jesus, naquele espírito, naquele coração, desabrochava. Era impressionante. As pessoas que se encontravam com Jesus era um marco daí para frente, porque mudava completamente a forma de ver. Então, ele está dizendo que só foi compreender o título de mestre lá quando chegou ao mundo espiritual. E ele entendeu por que Jesus era o mestre. Né? Era o rabi que tem essa finalidade. Tocar o coração. E as pessoas com quem Jesus se encontrava, ele tocava o coração daquelas pessoas. Quando ele dizendo, depois de longas meditações, senhor dizendo Bellarmino, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram, ou seja, os que mandam, os que dão instruções na empresa, por exemplo, e os que obedecem, ou seja, os chefes e os que obedecem, os subalternos, aos que ensinam. Ensinar essa informação sublime que eu estou falando. Ensinar é muito mais do que só dar instrução. É tocar a alma, tocar o coração das pessoas. E, na verdade, o doutrinador tem que ter esta compreensão, ele tem que ter esse condão, ele tem que se sentir, aquele que vai lá com o coração partido de dor e sofrimento, de ser acolhido. É como se você chegar à casa do pai, que o pai acolhe, faz um carinho, né, e etc. E coloca esperança no coração dessa criatura. Ele está dizendo que esse é o papel de quem ensina, de ser mestre. Né? Quando eu estou dizendo. Há de estranhar, diz, quando o Bellarmine faz o seu depoimento, há de estranhar vocês, certamente, tendo eu fracassado, sabendo tanto. Olha que humildade dele. Eu sabia tanto, tudo eu só sabia, meu amigo. Só não tinha essa compreensão ainda de ensinar de maestria, mas o resto eu sabia tudo. Minha tragédia angustiosa, dizer, lamentando a oportunidade perdida, né? Porém, é a de todos que conhecem bem, mas não praticam, né? Esquecem da prática. Essa é a grande questão. E aí a gente precisa da questão do vigiar e orar, de que tanto Jesus falava, gente. A questão, muitas pessoas têm compreensão, conhecem, mas não vivenciam, não têm fortaleza espiritual. Por isso que esse ensino de Jesus nós temos que ter como um mantra em nossa vida, o vigiar e orar. A vigília, os pensamentos,
E a oração é essa conexão, esse momento, esse colóquio, esse momento de intimidade nossa com o Criador. E quando a gente colocar para o Pai o nosso desejo de renovação e transformação, porque sempre que a gente tem essa preocupação do vigiai, dos pensamentos, das ações, com a conexão com o vigiai, com o orai, a gente eleva a nossa faixa vibracional. Na hora que a gente eleva a nossa faixa vibracional, nós vamos ter contato com aqueles que podem trazer esclarecimentos, apoios, etc, etc, etc. Foi exatamente o que faltou ao nosso irmão. Ele falava muito para os outros, pregava, etc., mas não vivenciava essas práticas. Continuo dizendo. Muito bem. Aí eu comecei então a contar de forma objetiva e prática. Ele foi só um preâmbulo da história dele. Agora, contar como é que efetivamente foi a missão que não teve êxito na última encarnação. Faz muitos anos, saí de nosso lar, diz ele, com tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Ou seja, no campo do espiritismo evangélico, pressupõe a mediunidade com Jesus. O que significa treinar com Jesus? Mediunidade em absoluta consonância com a boa nova do mestre. Amor, fraternidade, caridade, harmonia, né? Benevolência, urgência, perdão, tal. Minhas promessas foram aqui onde? Em nosso lar. Ele foi formado lá. Foi preparado com tanto esmero, com tanto amor, com tanto carinho, e prometeu muito, porque passou por um processo fortíssimo de formação. Que eu volto a dizer, gente, o trabalho dos médios doutrinadores é muito grande. Boa parte dessas criaturas são médios de provas. Ou seja, eles ofenderam no passado muitos. A principal finalidade é voltar para encontrar aqueles que ofenderam, resgatá-los, ou seja, minimizar os erros do passado, trazendo, assistindo. E eu assisti aqueles irmãos. Quem faz o bem, mais bem mal beneficiado, sem dúvida nenhuma, quem é protagonista do bem. Se eu ajudo as pessoas, o mal beneficiado sou eu. Então, o grande papel é esse, ajudar aquele outros que prejudiquei e outros também que chegam, e, ao mesmo tempo, trilhar meu caminho, dar um passo à frente nessa história. Então, minha promessa aqui foi enorme, diz ele mais. Minha abnegada Elisa, a esposa, companheira de outras jornadas, que Deus encaminhou. Você mandou com uma boa companheira, um bom apoio. Minha abnegada Elisa dispôs a acompanhar-me no serviço laborioso. Ele encarnou com uma criatura maravilhosa, espírita, amiga, querida, para suporte a ele. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada amiga de sempre. Ou seja, era aquela criatura que estava não só amiga no lar, mas também dando apoio ao trabalho que foi desenvolver. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar, portanto, a ensinar e também levar amor, luzes, né? Primeiramente, com o exemplo, e eu botei o exemplo que voltei, que quem não leu essa obra, leia a história de Frederico Figner, psicografada por Chico, né? Com o seu dono Frederico Figner de irmão Jacó. E a história, não vou contar a história do livro, eu falei um pouquinho semana passada, porque, na verdade, meus irmãos, é muito interessante essa questão de, primeiramente, com exemplo. Quem trabalha na mediunidade, tudo, mas especialmente na mediunidade na doutrinação, quando a gente tem um discurso para com os irmãos infelizes na sala de obsessão e não tem uma prática, tenha certeza que vai ser cobrado depois, lá na frente. E quem lê o livro Voltaire vai ver o célebre encontro de Frederico Figner lá com o espírito, que era um senhor alcoólatra, e que sempre ia à casa espírita. E aí Frederico Figner falava, doutrinava aquele espírito, que ele tinha que ser bom, tarará, fraterno e tal. Muito bem. Desencarna Frederico Figner e chega num espiritual sem luz nenhuma. Quem lê o livro lembra dessa história. E aí um dia ele volta ao trabalho e volta exatamente ao encontro do senhor, embriagado, e o obsessor junto dele. Quando o obsessor vê ele, aí é uma conversa constrangedora. Mas quando você não é aquele cara, aquele doutrinador, que falava, bom, fraterno, tal, cadê a sua luz, camarada? Cadê a sua luz? Você não tem luz nenhuma aí, que história é essa? Ora, quando terminava o trabalho de obsessão, eu seguia você. E por depois você ia. Adorava dinheiro, tarará. Ou seja, passou em rosto para ele as questões que ele falava uma coisa e praticava outra. Então, isso é importante. Por isso que eu dizer aqui, trabalhe assim no Evangelho de modo a adotar primeiramente com exemplo. Você tem seu exemplo, você tem que praticar aquilo que fala. É isso que ele está dizendo aqui. E em seguida, com a palavra. Ou seja, o duplo papel que eu falei aqui de professor e também de médico. Bom, duas colônias importantes, diz ele, que nos convizinhava, ou seja, há o livro A Carta de uma Morta, de Dona Maria João de Deus, psicografada por Chico,
o único livro da mãezinha de Chico, fala que pululam milhares de colônias espirituais. A gente só fala de nosso lar, mas milhares de colônias existem, cada uma com suas tarefas distintas. Está lá no livro Dona Maria Mão de Deus. Né? Muito bem. Então, diz aqui, 2 colônias importantes que eram vizinhos do nosso lar, enviaram muitos servos para a mediunidade, ou seja, formaram muitos mensageiros na área da mediunidade e pediram ao governador do nosso lar cooperasse com a remessa de missionários competentes para o ensino e orientação, ou seja, para a doutrina. Aí eu tenho que observação minha de colaboração entre as colônias que existe, no mundo espiritual existe essa fraternidade, essa colaboração. Olha, nós mandamos um monte de médios, mas precisa mandar mais alguns missionários, mais doutrinadores. Vocês têm alguns aí? Esse contato existe no mundo espiritual. Né? A gente vai ver vários dessa natureza, esse contato que existe. Bom, continua dizendo, não obstante o meu passado culposo, aí ele começa a colocar de quem efetivamente ele tinha um passado culposo, como todos nós temos, né? Isso não tem nem dúvida disso. Se não tivéssemos esse passado culposo, não estaríamos aqui no planeta de expiações próprias como estamos hoje. Né? Então, ele dizendo, não obstante o meu passado culposo, candidatei-me por nosso lar ao serviço com endosso do ministro Gedeão. Gedeão tem um endosso do ministro de nosso lar, não é pouca coisa. Ou seja, certamente era um camarada assíduo, dedicado, senão o ministro não tinha colocado. Ele tinha predicativos, eu estou colocando isso. O ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar. Você não só foi indicado o Gedeão, toda ajuda e apoio, uma formação longa. Eu estou lembrando que o Otávio passou 30 anos se preparando para ir. Ele não dizia que qual foi o tempo. Mas não deve ser algo diferente, né? Quer dizer, e com auxílio de Gedeão e tal. Qual o papel dele? Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal. Ora, se é resgate pessoal, certamente é dos débitos que cometeu no passado. E quem trabalha com mediunidade sabe que tem aqueles irmãos que cometemos o erro no passado, que são primacialmente aqueles que devemos auxiliar no trabalho da mediunidade. Né? Resgate pessoal e atender tarefa honrosa, veiculando luzes a irmãos nossos nos planos visível e invisível. Está falando plano invisível e visível, vai trabalhar com obsidiado e obsessor. É isso que ele está falando. Ou seja, para um trabalho na sala de desobsessão. Chega a criatura obsidiada, com o obsessor acompanhando, aqueles 2 sofredores, que você tem que trabalhar dos 2. Se eu trabalhar um, trabalho outro, não vai resolver o problema. Nós temos que educar tanto o obsessor quanto o obsedado. É isso que ele está colocando. Bom, impunha-me, essa é a minha tarefa, impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas. Olha, o trabalho do doutrinador como é importante. O doutrinador é aquele que coordena a sala mediúnica, meus irmãos. É importante vocês terem como a compreensão que a sala mediúnica não só é o doutrinador e os médios, não. As obras de Luiz mostram que o trabalho do mundo espiritual, o trabalho, a quantidade de servidores numa sala mediúnica é gigantesca. Tem alguém que coordena todo o trabalho da espiritualidade, que quem filtra, quem vai incorporar, quem não vai incorporar. Cada médium tem os espíritos que dão assistência a cada um deles para suportar. Vocês acham que é fácil incorporar um espírito profundamente sofredor? Profundamente sofredor. Eu já vi relatos de espíritos sofredores, por exemplo, de suicidas. A dor do médium é terrível. Sente a dor de alguém que está com um problema grave, alguém que foi, por exemplo, enforcado, alguém que cortou o pescoço, fala com dificuldade. Dor no coração, o médium sofre tudo aquilo. E outra coisa, as energias deletérias que essas criaturas têm para sua profunda dor e sofrimento, se não tiver todo um cuidado, afeta a saúde do médium. Por isso que tem que ter assistência da equipe espiritual para evitar danos graves à figura do médium. E o doutrinador é aquele que está na sala. Se o doutrinador não tiver equilíbrio, absoluto equilíbrio, pode comprometer todo o trabalho da sala. Um doutrinador desequilibrado ou obsedado pode comprometer todo o trabalho da sala mediúnica. Portanto, é um trabalho importante. Por isso que eu falo aqui, devia amparar as organizações mediúnicas. Ele vai coordenar aquela sala mediúnica, tem que ter um equilíbrio imenso. Né? Dizer, estimulando o companheiro de luta, ou seja, a turma, estimulando os médiuns da sala, que estão lá trabalhando, posto na terra a serviço da ideia imortalista. Ou seja, é muito importante o trabalho do doutrinador, que tem que ter um equilíbrio. Entretanto, meu amigo, já começa a lamentação dele daí, né? Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. Né? A história do vigiar e orar que Jesus tanto fala. A gente sabe que desenvolver qualquer tarefa no campo da luz, no planeta de expiações de prova, é tarefa muito complexa, muito difícil. Eu sempre na minha cabeça tenho essa visão. No planeta de expiações de prova como o nosso, as sombras são o máximo, estão postos. E aquele que trabalha na luz é aquela
aquela centelhazinha que se acende e a luz quer sufocar. Na noite escura, a sombra faz tudo para frenar o trabalho da luz. Por quê? Porque eles é que dominam. Eles querem continuar dominando. Não quer nada. Eles não querem perder o controle da história. As sombras. Então, eles fazem tudo. Então, eles não conseguiram escapar a rede envolvendo as tentações. Quando não contar a sua dor, seu sofrimento. Muito bem. Desde criança, ele começa a contar como foi todo o trabalho de assistência que teve, que o mundo espiritual não só formou ele lá no nosso lar, mas deu todas as condições para o desenvolvimento do trabalho dele aqui na Terra. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Ou seja, se ele nasceu num lar cristão, ele diz que desde criança, certamente ele foi matriculado na evangelização, depois no EJE, depois no trabalho das obras André Luiz, depois no curso mediúnico. Ou seja, quando ele chegou a doutrinador, estava formado, ele tinha compreensão que recebeu do mundo espiritual, tinha assistência dos seus emissários, dos seus instrutores, e tinha a formação albergada aqui. Porque ninguém chega na casa espírita e vira doutrinador do dia para a noite. Não é tanto que eu digo. Não existe isso. Você vai coordenar uma sala mediúnica, tem muita responsabilidade, tem que estudar. Tarará. Então, está entendendo isso aqui? Desde criança, meus pais socorreram com noções consoladoras e edificantes do Espírito Cristão. Circunstâncias várias, diz ele, que me pareceram casuais, e aí já começa o problema dele, que a casualidade não existe, situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espírita. Imagina só, ninguém chega à presidência de uma casa espírita, grande, como ele está dizendo, espírita, se não tiver muita formação e trabalho. Ele deve passar um bom tempo lá, desenvolvendo, para dos quadros de formação da casa, que foi galgado a presidência de um centro espírita tradicional e grande, certamente tradicional. Ninguém indica a qualquer pessoa. É todo um processo de formação. Veja só a responsabilidade desse camarada. Os serviços eram promissores para ele. Ou seja, ele tinha toda a bagagem, tinha toda a formação, tinha o apoio, por isso que era promissor. Né? As atividades nobres e construtivas, como presidente, ele ia ser presidente, ser doutrinador, a importância. E atividades nobres e construtivas, mas enchia-me de exigências. Aí deixou subir a cabeça. Né? Esse que é o grande problema. O orgulho de Jesus. O orgulho é um dos grandes cânceres da humanidade. Né? Esse é o grande problema. De exigência, começou a sentir o rei da cocada preta, sentiu o senhor da verdade, mais importante que todo mundo. E não é esse o trabalho de quem milita na doutrinação, e muito bem quem dirige a casa espírita. Você dirige um grupo de colaboradores. O que são os trabalhadores da casa espírita? São voluntários, vão arrumar um amor, trabalham o dia inteiro, vão lá fazer o trabalho. Você é cheio de exigências, cheio de... Não dá. Você vai criar desarmonia, desequilíbrio, né? Muito bem. E cheio de exigência, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco ordinário. Vou dizer, você achou a ser aquela criatura. Ora, você tem que ter muito equilíbrio para coordenar todos esses trabalhos, e ele se sentia o maioral da história. Olha o que ele tinha em mãos. 8 médiuns extremamente dedicados às forças magnéticas. Você tinha evangélico, você tinha 8 médiuns preparados, equilibrados, e todos nós sabemos que para trabalhar no campo da mediunidade você tem que ter disciplina, disciplina, disciplina. André Luiz mostra, não só disciplina na vida moral, alimentar, não ingerir álcool, no dia não comer carne de uma série de questões. E ele tinha 8 extremamente dedicados. Se eram extremamente dedicados, eram pessoas equilibradas, que militavam com muito amor, estudiosas, etc, etc, etc. Tinha 8, né? Muito bem. Ofereciam-me colaboração ativa. Se esses 8 colocaram essa discussão, presidente, vamos fazer um trabalho maravilhoso aqui, conta conosco. Muito bem. Contudo, procurei colocar, acima de tudo, o preceito científico das provas insofismáveis. Escuta, meus irmãos, o trabalho da sala mediúnica é para fazer pesquisa científica? Não parece que não. O trabalho da sala mediúnica é de acolhimento, caridade, amor, fraternidade, aquelas criaturas que chegam lá destroçadas, quer seja encarnado, obsidiado, com dores terríveis. Tem gente que se encarna com essa obsessão grave, dores dramáticas. Ou os obsidiados, os obsessores, não só são dramáticas. E você vai fazer teste, você vai fazer discurso, querer provar a coisa? Não, o campo é esse, amigo. Cria um grupo de estudo e vai estudar. A paciente quer uma outra história. Não, faz experimento na sala científica, na sala de obsessão. Aí um erro grave. O meu erro começou aí. Muito bem. E o pior, eu queria provas insofismáveis. Que história é essa? Todos nós sabemos que o merecimento, o telefone só toca de lá para cá.
Se você não tiver crédito e mérito, as informações não são impostas. Você só tem a atenção e assistência dos espíritos nobres se você tiver preparação para. Se você não tiver, as entidades felizes não passam informações para quem não tem crédito. Essa é que é a história. E ele que não, ele queria o presente científico e prova extraordinária. Bom, cerrei os olhos, fechei os olhos, a lei do merecimento individual. Se não tem merecimento, meu doutor, não vai. Os espíritos não procuram as criaturas que não têm merecimento para dar informações importantes. Nem coloca nos ombros aquela história de colocar uma tarefa maior do que se pode carregar. Nos ombros, né? É só, né? Cerrei, fechei os olhos no merecimento individual. Houve desse, eu esqueci os imperativos do esforço próprio. Nem se preocupou com esforço, nem com merecimento, né? E envaidecido, olha a vaidade. Vaidade e orgulho, as duas chagas da humanidade, como diz Jesus. Envaidecido com os meus conhecimentos, se achava muito doutor das informações. Eu só lembro do discurso dos doutores da lei do Sinédrio, que André Luiz fala, ou que Paulo Estevam fala tanto, não, os doutores da lei, etc, etc. Então, o discurso muito para fora, mas para dentro, como Jesus dizia, era o túmulos caiados, né? Por fora era uma maravilha, vestimentas lindas, luxuosas, etc. Mas a prática de vida era outra. Jesus batia de frente com isso por essa razão. Chamava de sepulcro caiado, que era limpo por fora, mas pútridos por dentro. Muito bem. Envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei a atrair amigo de mentalidade inferior ao nosso ciclo. Ou seja, aquela história. Imagine que as trevas, ao ver que um doutrinador tem um flanco, o que são os processos obsessivos, meu irmão, se não é isso? Os processos obsessivos se dão quando, na verdade, pela invigilância, nós abrimos um flanco. Criamos uma cisão, criamos um desequilíbrio. Aí a entidade infeliz chique põe a tomadinha, aí fica só mandando as informações. E se você não tem aqui no horário vigiar para tirar essa tomada, vai se ganhando volume. Ou seja, com o desequilíbrio dele, começou a atrair entidades infelizes para o ciclo. Começou a comprometer o trabalho. E para as sombras era maravilha. Vou comprometer logo o doutrinador, presidente da casa, vou plantar intriga aqui. Vai desmoronar tudo, o trabalho vai funcionar. Essa é que é a história. Muito bem. Então, somente em virtude da falsa posição que ele tinha, que usufruíam da cultura filosófica e da pesquisa científica. Lembre-se que lá atrás, eu acho que foi exatamente Otávio que dizia que para a vida espiritual, a cultura evangélica é muito mais importante que qualquer outra. Para a vida eterna, a cultura, o conhecimento científico é muito importante que qualquer outra cultura. Outra, tu está falando dos conhecimentos científicos, etc, etc. A cultura evangélica é que, na verdade, vai instruir você para a vida eterna. E ele deu muito mais importância os conhecimentos, as informações que aqueles pseudo-sábios vinham trazer a ideia de discutir cientificidade na sala mediúnica e esquecer o evangelho. Esse é que é o problema. Sobre ter que é evangélico, mas o conhecimento evangélico é muito mais importante e para a sala mediúnica, então, as criaturas que chegam lá flagelados, sofridos, doridos, espedaçados, precisam de amor, compreensão, entendimento, compreensão, e não discussão científica. Esse é o problema. Continuo dizendo. Insensivelmente, ele admite, né? Vicejaram-me na personalidade dele estranhos propósitos egoístas. Volto a dizer, egoísmo é um grave problema. O que é o egoísta? Egoísta, ele está no bem, o resto que se dane. Essa é que é a visão. Dá para trabalhar com alguém na sala mediúnica com a compreensão dessa? Egóico, pensando só nele? Não pode. Afinal de contas, ele trabalha com criaturas profundamente fragilizadas, precisam de apoio e de amor. Muito bem. Meus novos amigos, quem? Os cientistas que foram lá para discutir e debater. Querem demonstração de toda sorte. Era uma exigência danada. Tudo tem que ser aqui mostrado, tal, provado. Se não for, não vale. Como se o objetivo da sala mediúnica, volto a dizer, fosse esse. Não era esse. O que é a sala mediúnica se der uma sala de aula e um hospital ao mesmo tempo? A sala mediúnica é um hospital e é uma sala de aula. É educar e medicar. É plantar a esperança. Primeiro, é colocar remédio das chagas, daquelas chegam com chagas abertas. Sofrimento atroz, encarnado ou desencarnado. Primeira questão é colocar um bálsamo naquelas feridas e colocar esperança no coração daquelas pessoas. Os caras iam lá para discutir ciência. Não, está errado, tem que provar isso. Imagina o papel dos pobres, dos médiuns, que estão lá de bons, que tem que estar inquirindo as entidades benfeitoras para atender os questionamentos dessa turma. E ansioso por colher colaboradores da esfera da autoridade científica, eu exigia dos parlamentos, exigia dos parlamentos longas e porfiadas perquisições aos planos invisíveis. Ou seja, ia ser um interrogador, um inquiridor das entidades venerantes que vinham para ajudar os sofredores. Ele queria inquirir, como fosse uma sala de discussão. Aí a coisa desandou, né? Começou a criar
desarmonia, desequilíbrio no trabalho com os médicos que estavam lá de boa vontade, e a multidão de criaturas encarnadas e encarnadas que procuravam, saiu lá à míngua, porque não tinha assistência, nem de educação, muito menos de amor. Muito bem. Quando, na verdade, ele criava atrito com os médios, ele ficava irritado. Isso me irritava, quando vinha a resposta que ele queria. Né? A exigência era terrível. Instalou-se a dúvida no meu coração. Ou seja, com toda a formação que tinha no mundo espiritual, com toda a formação que recebeu, que ninguém chega a doutrinador e apresenta uma casa sem formação, não ficou em dúvida, porque algumas questões que ele fazia não foram respondidas. Olha só. Né? Instalou-se a dúvida no meu coração devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo. Ou seja, começou aquela tomadinha colocada pela entidade das sombras a ganhar curso. Ganhar curso, né? Comecei a ver os médiuns que se retraíam aos meus caprichos, exigências indevidas, inadequadas, companheiro de má vontade e má fé. Ele começou a ver os médiuns que estavam lá para assistir as criaturas infelizes, com companheiro de má fé e má vontade. Imagine, criou cisânia, atrito, e que tudo que se precisa naquela sala é isso, precisa de amor, compreensão, etc. Muito bem. Prossegui nossas reuniões. Mais da dúvida, passei a descrença destruidora. Não acreditou nada. Agora escute só. O camarada que veio, que viu tantas vezes, pode dizer, que já passou por uma sala de desobsessão, sabe, as provas são sobejas. O depoimento das criaturas que chegam falando dos seus infortúnios, das dores. Quem era, quando foi que morreu, parará, com dores terríveis. O cara, com toda essa formação, vendo tudo isso, não acreditou, isso não é verdade, não. De repente, desacreditou. Ou seja, só podia estar sendo possuído, só podia estar sendo objeto de um processo passivo grave, só podia ser. Porque com todo esse conhecimento que ele tinha, depois de ver, não é a primeira sessão, são várias. E desacreditar de tudo é complicado. Não estava num grupo de intercâmbio do visível com o invisível. Não eram os médios simples aparelhos do defunto encarnado, não. Aí é o grave erro. Os médios não são simples aparelhos do defunto se comunicando, de jeito nenhum. Eles são servidores de Deus, que em nome dele estão ali para assistir aos filhos de Deus que vão em busca de socorro, de amor, de fraternidade e de acolhimento. Eles não são meros. Eles não são, como está dizendo aqui, eles não são meros aparelhos. Não. Eles, na verdade, estão ali para ser medianeiro dos emissários de Deus para acolher. É Deus assistindo o homem pelo homem. Os que mais têm, dando aos que menos têm. Essa é a ideia. Não era um mero aparelho automático para ouvir a exigência dos outros indevidas. Não é isso, não. Aí, quando ele diz, por que não viriam aqueles que pudessem atender aos nossos interesses materiais imediatos? Ora, porque a finalidade da sala mediúnica não é atender interesses materiais, e muito menos imediatos. Ora, todos nós sabemos que as criaturas que buscam assistência na sala mediúnica como obsedados, o processo de educação e o processo de tratamento é longo, difícil e nem sempre exitoso. E as questões das entidades infelizes que vão lá com os corações destroçados, muitos deles sofrendo no mundo espiritual processos graves, sendo escravos, sofrendo dramático, nunca é imediato, nunca é de imediato. Não, é um processo de longo prazo e com muito amor para ter algum êxito. A turma que trabalha sabe disso, e ele sabe também, mas estava tão enlouquecido que esqueceu isso. Não seria melhor estabelecer um processo mecânico, como se fosse possível, né? E rápido para as comunicações? Não é, isso é um desvirtuamento do que é uma sala mediúnica. Por que a negação do invisível aos meus propósitos de demonstrar positivamente o valor da nova doutrina? Aí vou ter que o telefone só toca lá para cá. Ou seja, se não há mérito, se há interesses que não são da caridade e do amor, a espiritualidade tem mais o que fazer. Já sublime, tem mais o que fazer. Se ele não atende, eles vão buscar o local que possa atender. As entidades infelizes. Vão levar para outro lugar. Porque os filhos de Deus precisam ser assistidos, em nome do amor do Pai. Certo? Então, ninguém está por capricho aqui, lançado ainda, para atender conversa e curiosidade de A, B ou C. Esse é o grande problema. Muito bem. Debalde, Elisa, a esposa amada, que veio para ajudá-la. Elisa me chamava para a esfera religiosa da esfera. Mas, meu amigo de Alemão, meu amor, mas como é que você não está esquecido que você estudou, camarada? Está esquecido que você estudou? Escuta, o que é que diz o Evangelho? O que é que diz a lição? Lembra de tudo que você aprendeu? Esqueceu? Pelo amor de Deus, Belamino. Se toque a esposa amada que veio com esse papel, né? De ajudá-lo. Muito bem. Onde poderia aliviar o espírito atormentado? Ou seja, a esposa colocando para ele, né? O Evangelho, todavia, é livro divino. E enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe os seus tesouros sagrados. E é natural. Ora, se você começa a adentrar nas informações, dos meandros, dos ensinos da Boa Nova de Jesus,
as frestas vão se abrindo, as janelas perceptíveis vão se abrindo, as compreensões vão se abrindo. A espiritualidade superior vai abrindo as possibilidades conforme você mostra renúncia, amor, compreensão e compromisso com a tarefa. As possibilidades vão vindo, os recursos vão chegando. Mas aqueles que, na verdade, têm propósitos que não se coadunam com isso, a medalha pode ser retirada. Ela é precária e pode ser retirada. Pode ser fechada essas janelas. Nertan sabe disso, e os estudos mostram isso. Ou seja, se na verdade você não se mostra digno para orar, as verdades não se abrem. Os bons espíritos não estão ali a serviço dele, não, nós serviço de Deus, do Pai, para assistir as criaturas, né? Por isso mesmo, taxava o Evangelho, escute só, de velharia. Ou seja, chegou a que ponto que taxou o Evangelho de velharia, porque imagine que ignorância, né? O processo era dramático para chegar a um ponto desse, de velharia, com toda a cultura, com o presidente de uma casa, o doutrinador da... Imagine. Não é à toa que o desastre veio. E de desastre em desastre, diz ele, Bellarmino, lamentando. Antes que ele me firmasse na missão de ensinar, ninguém pode ensinar sem ter, né? Mas você pode dar o que não tem, se ele só tinha exigências descabidas. Antes que faça falando de ensinar, os amigos brilhantes do campo da cogitação inferior, a turma que veio com o propósito de derrubar e teve êxito, né? Arrastaram-me ao negativismo completo. Arrastaram. Foi levado de roldão pelas sombras, porque, na verdade, deu todas as possibilidades. A turma que veio para plantar intriga, conseguiu. Ele não reagia porque não buscava as orientações nem dos colegas da casa espírita, nem da esposa, nem da espiritualidade. Os orientadores sempre vinham. E ele fazia o vídeo de mercador. Isso que eu coloquei que a vaidade e o egoísmo são os maiores cânceres da humanidade, e Jesus, que é fato, né? Muito bem, aqui conclui esse relato de Bellarmino. Do nosso, olha, como eu estou dizendo, não é só como doutrinador, é agora como dirigente. Olha o que ele diz aqui. No nosso agrupamento cristão, ou seja, da Casa Espírita, grande, uma instituição importante, um papel importantíssimo nesse papel de ser um hospital, de ser um educandário, né? Onde poderia edificar construções eternas. Quais são as construções eternas? O que é que Jesus falava no que diz respeito a isso, gente? Onde é que o reino de Deus se instala, diz Jesus? No coração de cada um de nós. E é plantado, e é construído esse templo interior dos nossos corações com a matéria mais sublime que existe, que é o amor. Se ele nada plantou, não tinha nada no coração dele, ele não plantou. Então, no nosso agrupamento cristão, na Casa Espírita, onde poderia edificar construções eternas, esse templo interior, firmado no amor, na caridade e fraternidade, transferi-me para o movimento, não da política que eleva, não a política como ciência ou séria, você é um servidor que está lá posto a ser a comunidade. Estou dizendo isso porque tem grandes criaturas, espíritos que foram políticos. Doutor Vicente Menezes, Eurípides Massanudo, Freitas Nobres, que eram políticos na acepção da palavra, para servir a comunidade, né? Não era a política que eleva, mas na politicalha inferior. Essa que, na verdade, você está a serviço da comunidade, está a serviço de você próprio, para igarear, ter aproveito de. Esse é que é o grande problema. Infelizmente, é o que mais se vê hoje, né? Não vê político na essência, vê politiqueiro. Alguém está lá a serviço de si próprio. Por isso a gente vê tanto desastre, tanta corrupção, quando etc. Como exemplo, quem impede a politicalha inferior, quem impede o progresso comum e estabelece a confusão dos espíritos encarnados. Ou seja, se chafurdou na politicagem, aí a coisa complicou mais ainda. Por aí estacionei muito tempo, ninguém pode construir nada positivo diante de tantos desastres, né? Desviado dos meus objetivos fundamentais, que eram nobres, grandiosos, muito foi apostado nele, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. Por que a escravidão ao dinheiro? Porque ele virou instrumento. Ele vendeu sua honra na politicagem. Vendeu sua honra na sua politicagem. Qual é a colheita disso? A gente colhe o que o plano de Jesus. Conhece a árvore pelo fruto e o homem pelas suas obras. Como, na verdade, ele estava fazendo politicagem, vendendo a sua honra, etc., o seu caráter, colheu muita dor. E aí foi, e assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira, né, do mundo, daquele tesouro que não leva para canto nenhum, né, e um corpo escravado de enfermidades. Ou seja, esqueceu o tesouro maior, aquele que a traça não come, ferrugem não corre, como diz Jesus. As poupanças sublimes na poupança espiritual, que é com esse tesouro que a gente se apresenta. Só se preocupa com os bens da terra, que ficam aqui, ninguém leva para canto nenhum. Continua dizendo. Muito bem. Com um palácio confortável, uma casa maravilhosa de pedra, e um deserto no coração. Ou seja, aquele templo interior que era para construir não tinha nada, o coração estava vazio, e o retorno é terrível se você volta para casa depois de tantas promessas. Imagine um mapa reencarnatório de uma criatura dessa, com grandes compromissos, com grandes possibilidades. Podia voltar para casa com todo o acervo de cumprimento, e voltou
vazio, um coração e cheio de remorso e dor por descumprimento, né? Quando dizendo, a revivescência da minha inferioridade antiga, ou seja, os contatos com o passado dele, né? Religou-me a companheiros menos dignos do plano de encarnações, do plano dos encarnados e desencarnados. E o resto, meu amigo, poderá avaliar tormentos, remorsos, expiações. O calcanhar de aqueles que as entidades inferiores que não nos amam, sabem nossas vulnerabilidades, trabalham exatamente nossas fraquezas, e foi o calcanhar daquele dele. Concluindo, asseverou, mas como não ser assim? Ou seja, como colher sem plantar? É isso que ele quer dizer, como ser assim. Como aprender sem escola? Sem retomar o bem e corrigir o mal? Não dá, né? Ninguém pode dar o que não tem. Sim, Bela. Aí André Luiz, já consolando no seu coração generoso, sim, Belarmino, disse, abraçando, você tem razão. Tenha certeza de que não vim tão só sendo mensageiro, disse André Luiz. Ou seja, eu só vim aqui para aprender, mas também o centro de grandes lições, ou seja, umas lições importantíssimas, não só na lição teórica, mas ouvindo isso, certamente, traria ao coração dele muitos ensinamentos. E aqui termina o capítulo 11. Vamos ver se dá para a gente ver o capítulo 12. Vamos aqui tocar, acho que ainda dá. Muito bem. Monteiro, lembra daquele outro falando que está ao lado dele, aqui do terno escuro aqui do lado? É exatamente Monteiro, certo? Muito bem. Lembra-se que o outro era Belarmino. Há 3 anos consecutivos, começou outro a dizer, o outro a contar a história dele. Venho diariamente ao centro de mensageiros, e as lições são sempre novas. Veja só, há 3 anos que você está vindo, 3 anos no processo de mensageiros, faz 3 anos que o trabalho de reciclagem dele está tocando. Aí veja só que interessante. É uma coisa de longo prazo, né? Estou colocando aqui embaixo, duradoura. Belarmino, que observava atento ao gesto do amigo, que estava ao lado dele, né? Terminou contar a história dele, e veio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência no assunto, ou seja, teve desastre semelhante, né? Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Andei às tontas nas semeaduras terrestres, diz ele. Como sabem, diz ele, é muito difícil escapar da influência do meio. Claro que reencarnar no plano de expiação de prova é uma dura provação. Quando ele luta na carne, claro. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei, igualmente, do doloroso desastre. Ele também deixou-se levar por as questões do dia a dia. É que a multiplicidade de fenômenos ele começa a explicar aí, né? E a singularidade mediúnica reserva surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça que o sentimento no coração. Esse é que é o grande problema, né? As criaturas que vão para a sala mediúnica e não têm a compreensão da complexidade, e não têm o desejo de fazer o bem, e não têm a humildade, e a tendência é falir. Então, ele, na verdade, tinha muito raciocínio na cabeça, não tinha um compromisso com base no Evangelho de Jesus, aquela história da mediunidade com Jesus, em absoluta consonância com o Evangelho. Em todos os tempos, diz ele, o vício intelectual não pode desviar qualquer trabalhador, mais entusiasta que é sincero. E foi o que aconteceu comigo. Você faltou disciplina. É aquela história do primeiro e cérebro encontro de Emmanuel com Chico. Disciplina, disciplina. Quem trabalha com mediunidade, se não tiver disciplina, termina resvalando ao erro, né, grave. Também parti do nosso lar, no outro tempo. Ou seja, a formação foi a mesma do colega lá. No outro tempo. Em missão de entendimento espiritual. Ia colaborar na iluminação de companheiros encarnados e encarnados. Ou seja, o mesmo papel de doutrinador. O papel era mesmo do colega anterior, ou seja, do Belarmino, certo? Muito bem. O serviço era imenso. Claro, o trabalho no mundo que vivemos como o nosso, onde a ignorância está posta, a dor, o crime, tudo fruto da ignorância, a quantidade de obsedado e de obsessores é gigante. As casas espíritas vêm cheias, porque o contingente necessitado são muitos, né? Nosso amigo Ferreira, que é exatamente o colega que está lá dele, Belarmino, pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. A formação dele foi mais ou menos na mesma época, né? Do curso. Lembra que Belarmino falou que nessa época foi pedido às colônias foi formado um contingente de doutrinadores? Muito bem. Recebi todo auxílio para iniciar a minha grande tarefa. Não faltou da assistência. E, em traduzível alegria, me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Olha aí, de novo, ele teve toda a formação no nosso lar, mas foi dado todas as condições de assistência material aqui para ele. Minha mãe, diz ele, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em ser de contente, espírita, né? Enorme entusiasmo,
instalara-se no meu espírito, sob meu controle direto na casa espírita, depois de toda a formação, ele não conta de novo, mas você está dizendo que a mãezinha tomou conta de todo o trabalho que foi feito o mesmo problema de orientação, né? Sob meu controle na casa espírita, está pensando dizer, a equipe que tinha a discussão dele, ele como doutrinador. Estavam alguns médios de efeitos físicos, gente. Médium de efeito físico na sala mediúnica é muito interessante. Tem muitas utilidades. É materialização, amplas possibilidades. Transporte de material. Menor de efeito físico é muito grande, não vai dar para explicar aqui agora, mas é um médium interessante, que pode ter uma grande utilidade numa sala mediúnica. Além de outros consagrados. A psicografia, eu sei, tinha as cartas consoladoras na sala mediúnica, carta consoladora. Tinha e psicografia e incorporação, ou seja, ele tinha médio de 3 naturezas, tinha um potencial gigante de desenvolver trabalho sobre o controle dele. Médios vastos, né? E tamanho era o fascínio, ele, em vez de estar lá comprometido e preocupado com o desejo de servir, estava fascinado. Era o fascínio com o comércio, com o invisível, que existia em mim, ou seja, as curiosidades, as possibilidades, que não era da caridade do amor, né? Que me distraía completamente quando a assistência moral, a essência moral da doutrina. Ou seja, qual é a essência moral da doutrina? Assistência, esclarecimento, consolo, esperança, amor e tal. Descurou disso, descurou. A curiosidade dele foi maior, segundo ele, né? Tínhamos 4 reuniões semanais, diz ele, às quais comparecia assiduidamente, com assiduidade absoluta, ele não faltava. Mas olha só o problema. Confesso que experimentava volúpia, prazer, encarnado de condição inferior, para pisar em cima. Era um inquisitor. Terrível. Não é esse. Lembra lá a fala lá no começo de Herculano Pires? Se não tiver amor, humildade, vai falir. Muito bem. Esse tinha prazer em pisar no pescoço da turma. Para todos eles, tinham longas exortações decoradas, na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por sua culpa própria. Em vez de colocar amor no coração daquela criatura que chegava lá esmagada, reforçava o problema. Não ajudava nada, nem o obsidiado e muito bem o obsessor. E na hora que a gente cria mais problema para o obsessor, só vai torturar mais o obsidiado, só vai complicar mais a situação do obsidiado. Muito bem. Aos embusteiros, impostores, são tudo parentes que eu coloco para facilitar. Aos embusteiros, impostor, recomendava enfaticamente a abstinação da mentira criminosa. Passava na cara. Mas você está sofrendo. Imagine. Carinho, amor, fraternidade, acolhimento passava longe. Os casos de obsessão, merecia ardor apaixonado. Mas você, como é que você... Imagine. Estimava enfrentar obsessores cruéis. Olha só o prazer do cara. Cruéis, para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Ou seja, era passar em cima, argumentar, em vez de tentar conquistar, colocar amor no coração daquela criatura para ele colocar o cara no caminho da luz, o contrário, deixar o cara mais revoltado, né? A argumentação pesada. Outras características que me assinalava a ação firme era a dominação. Olha que coisa grave, né? A dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados. Mas que coisa cruel, né? Em situação de ignorância das verdades eternas. Ele ia massacrar, né? Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos da Escritura, da Bíblia, não para meditá-los com os espíritos perturbados, ou seja, para mostrar o caminho da luz, os ensinamentos de Deus, etc. Não. Em plena sessão da sala mediúnica, com a ideia criminosa de falsa superioridade moral. Mas você, espírito inferior, que perdeu seu tempo. Imagine, que dramático. O apego às manifestações exteriores, ele mostrava que era o tal, era o bicho-papão, né? Ele tinha que mostrar que era o bom. O apego às manifestações exteriores desorientou o homem por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo de mim mesmo. Somente aqui, quando voltou ao mundo espiritual, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Ou seja, é a colheita, né? Colhe-se e planta. Se ele só plantou ódio, ressentimento, desarmonia, a turma vai esperar por ele lá para tirar o troco, vai se forrar. Mas, amigo, mais ou menos guardar as proporções lá com o Frederico Figner. Foi muito melhor do que ele, certamente, né? Aí, imagine. Por vezes, olha só, que absurdo. Por vezes, após longa doutrinação sobre paciência, falava que a paciência era uma virtude e tal.
impondo pesadíssimas obrigações aos encarnados. Você tem que fazer isso, aquilo e tal. Abri a janela do grupo, para essa piada, do grupo de nossas atividades doutrinárias, para descompor as crianças que brincavam no sentimento na rua. É uma paciência danada, né? Ele falava, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Para os pobres coitados chegar lá, ele pregava paciência, penalidades, etc. Aí abria a janela, vindo brincando na rua, descompunha. Imagina que drama. Continuou ele. Convidava os perturbados, invisíveis, a conservar serenidade, pregava serenidade, para, daí a instantes, repreender senhoras humildes, presença à reunião, olha que coisa, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Você imagina, a criança doente no colo da mãe, chorava, ele ia brigar. Mas para os sofredores, pregava serenidade e tal, humildade, etc. Isso quando as coisas mais mínimas, quando algo mais grave. Porque no meu estabelecimento comercial, dizia ele, dizia Monteiro, minhas atitudes eram inflexíveis, caridade zero, né? Raro mês que não mandasse promissória a protesto público. Não tinha conversa, não tinha perdão. Lembro de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpa, proteção, mas escuta, dê um tempinho para pagar a dívida, adoeceu fulano, tive um problema muito grave, dê um tempinho, não tinha conversa. Nada me demovia, porém. Os advogados já conheciam as minhas deliberações. Implacável, não tinha negociação, não tinha coração mole, né? Passava os dias no escritório estudando, olha só que coisa dramática, estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso. Imagina, o cara era um inquisitor mesmo, na casa espírita e no trabalho, né? Em atraso. Entre preocupações e observações, nem sempre muito nada, reta que nem ele fala, desonestamente, nem muito retas, desonestas. Fazia artimanha, etc., não muito retas para pegar tudo de qualquer jeito, dizer, muito reta, desonesto, inclusive. E à noite, depois do trabalho, ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estrada bendita de preparação para Deus. Ou seja, uma teoria profundamente em descompasso com a prática. E dizia Paulo de Tarso, que nós vemos uma nuvem de testemunho, né? Essa moçada não perdoava. Ele tinha só uma teoria, a moçada via a prática dele fora, e aí lá na frente o troco vinha, não tinha dúvida, não tinha nem dúvida disso. Né? Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente, ou seja, o trabalho não termina na casa espírita, a moçada, as testemunhas que o Paulo de Tarso falava, no testemunho, continua. Onde a gente estiver, nossos procedimentos não fica escondido em ninguém. É isso que está querendo. Uma sessão contínua que quer dizer é isso. Se o tempo todo a gente está com a moçada. Aquela moçada que eles pagavam firme, etc., seguia. Como seguiram lá o Frederico Figner. Né? Aos demais disso, diz ele, não consegui retirar a mente dos espetáculos. Ele gostava de aparecer. Ele está falando aqui do trabalho dentro da sala mediúnica, mas ele era também orador. Olha só o que ele diz aqui. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária, ou seja, lá na tribuna, consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados. Ele comentava esses atos deploráveis na tribuna, olha que coisa mais grave. Duelos palavrosos, dizia tudo. Olha, ontem enfrentei um padre aqui, que deu lição de moral. Você imagina, a doutrina, coisas. E certamente os espíritos estavam lá ouvindo ele, claro, e só colocava aqueles espíritos sofredores mais revoltados ainda, né? Narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa aos médios, colegas de trabalho. Colocava isso na doutrina. Imagine. Ou seja, não compreendeu o espírito do evangelho e a sua prática por Jesus, que eu coloquei na sua observação nossa, claro. Não entendeu, parece que tudo que ele viu da espiritualidade e da formação dele, ignorou tudo. Porque o desejo dele era aparecer. Ele não estava lá para ser um servo de Deus, ser um medianeiro, um mensageiro, como diz o livro. Não, ele foi preparado para ser um mensageiro, um consolador, aquele que acolhia, que plantava paz, amor, coração e esperança. Era o que Jesus mais fazia. Jesus, e todos que procuravam Jesus, não importa quem, as prostitutas, os ladrões, os coletores de impostos, que eram taxados como ladrões na época, né? Então Jesus acolhia, com muito amor. Sabia esses problemas? Aí dizia Jesus o quê? Que são os doentes que precisam de médico. E aqueles eram doentes da alma. E era exatamente o que ele não entendeu. Aqueles irmãos que estavam lá doentes da alma precisavam dele como médico, da alma, como Jesus o fazia. E não. Ia lá pagar lição de moral, era um inquisidor. Além de não ajudar esses irmãos,
piorava o problema do obsessor e também do obsedado. Muito bem. De óbvio, de desvio e desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente, necessidade de hospício, claro. Imagine quantos ódios esse camarada não trouxe e quantas criaturas queria desforrar dele, né? Essas energias deletérias dessas moçadas todas concentraram em cima dele. Tarde reconhecia que abusara das faculdades sublimes do verbo. A língua não equilibrada pode causar dramáticos, quer dizer, Jesus, que nós falamos aquilo que vem do coração, né? Nada mais. O que sai, o ruim não é o que entra pela boca, dizia Jesus, mas é o que sai da boca porque vem do coração. Ou seja, se vinha pela boca, o coração estava cheio de iniquidades, desarmonia, desequilíbrio, né? Por isso que a angina chegou próximo, né? Que na verdade essas doenças são fruto desses equilíbrios. Muito bem. Quando ele dizendo, como ensinar sem exemplo? Que exemplo que ele tinha para dar para alguém? Dirigir-se amor. Nem sabia uma coisa, nem outra. Nem era professor, nem era médico, nem tinha nada para dar. Entidades perigosas e revoltadas aguardavam na saída do plano físico. Claro, a moçada que ele descompunha, que ele criava animosidades. Aqueles que foram sedentos de amor e de compreensão, eles pisavam, todos eles estavam, além de uma situação dramática, estavam de piores, né? Mais revoltados. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, só raciocínio, né? Mas meu sentimento agarrava seu objetivo inferior, ou seja, ele era muito ligado à terra, às questões, os negócios, as questões da terra, né? Minha cabeça dirigia o céu em súplica, mas o coração colocava-se à terra, não se desligava das paixões, do desejo de pisar nos outros, né? Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiu longas frases em nossas sessões. Todo mundo esquece, né? Quem é ofendido não esquece. Repetia tudo. Perguntávamos igualmente, por que não me desgarrava do mundo? Eu, estando desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Eu nem falo o tempo que passou nas regiões, nem que foi no umbral, nem que foi nas trevas, mas certamente foi longo. Ele nem diz o tempo, porque essa criatura fez um mal muito grande. Foi para assistir, para compreender, e etc., e fez um trabalho, criou esgarçou muitas feridas, né? Essa é a grande verdade. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a história dessas regiões purgatoriais, ao se purgar essas energias desarmoniosas, quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração, ou seja, a caridade de alguns bons amigos, me trouxe até aqui. A turma, certamente os instrutores de nosso lar, levaram de lá, levaram de novo de volta, né? Quando tiveram algumas condições. Imagina, olha que absurdo. Imagina o irmão, ele falando para André Luiz, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Imagina, ainda estava se achando ainda injustiçado. Imagina. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Sim, mas que tipo de intercâmbio? De amor, caridade, fraternidade? Fez. Fez certo? Fez em conformidade com o Evangelho de Jesus? Claro que não. Não me consagraram ao esclarecimento dos desencarnados? Como esclarecendo? Passando na cara? Revoltando mais? De forma errada, claro. Percebendo minha irritação ridícula, amigos generosos, submeteram a tratamento. Fizeram tratamento, submeteram tudo. Não fiquei satisfeito. Revoltado mesmo, o negócio era grave. Olha só que absurdo. Pedi à ministra veneranda uma audiência. A ministra veneranda, meus irmãos queridos, depois do governador do nosso lar, é a entidade mais elevada. É a única entidade de nosso lar, que esteve junto com Jesus, além do governador, lá nas culminâncias celestiais. Imagina a grandeza desse espírito, né? E ela foi intercessora dele. Imagina só, ele teve como madrinha para esse trabalho, para ser preparado no nosso lar, para fazer o trabalho como doutrinador, pela ministra veneranda. Pedi audiência à ministra veneranda, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Foi ela que afiançou, né? Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. Você imagina só que despautério, né? A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou audiência, dada a insensatez da solicitação, mas foi muito mais grandiosa como era ela. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que conservar o descanso dela,
descanso, foi lá visitar Monteiro, né? Crivei os ouvidos de lamentações. Imagine, lamentações. Chorei amargamente. E durante 2 horas, a benfeitora, por prodígio da paciência, ouviu-me por prodígio da paciência. 2 horas ele falou, ela não disse nada, só escutou ele. Imagina a caridade gigante desse espírito venerando, né? O nome dela é Venerando por acaso. Em silêncio expressivo, a ministra, né? Deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando calei à espera de palavra de alimentasse o monstro da minha incompreensão, Veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático. Lembra lá do conceito de Herculano Pires? Que você só pode fazer o trabalho como doutrinador, com amor, etc. E com a assistência dos benfeitores, todos que façam o trabalho sem assistência dos benfeitores, vai dar errado, porque você não sabe a dor e a origem das dores daqueles que vão lá em busca de socorro, seu sofrimento. E aí ela disse aqui, ela foi cirúrgica no diagnóstico. Você, você excessivamente, entregou-se você excessivamente espiritismo prático, da sua cabeça, em desconformidade com o ensinamento de Jesus, né? Junto aos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, em conformidade com o Evangelho de Jesus. Ou seja, você fez a seu modo, esqueceu os ensinamentos sublimes da Boa Nova que Jesus veio trazer há 20 séculos, como esse grande código de redenção e transformação da humanidade. Esse é o problema. Nosso mestre, Jesus nosso mestre. Esse é o problema. O diagnóstico dela foi cirúrgico. Ele falou 2 horas e ela, uma frase, resolveu a história. Nesse instante, disse Monteiro. Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, ressoou no coração dele. Minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Disse para André Luiz. Aí André Luiz ficou tão aturdido com essa explicação dele, né? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras, procurar uma palavra para consolar aquele espírito, né? Palavras como para quem pensa mais, para falar menos, ao contrário dele quando se defrontava com os sofredores, né? Sim, estou procurando compreender. Essa é a grande questão, meus amigos. O trabalho da doutrina, o trabalho do ceareiro de Deus, são um trabalho muito sublime. E aqueles que não desejem servir, eu achei extraordinário quando André Luiz foi apresentado a Aniceto, e ele colocou muito, olha, estamos aqui na busca do homem novo. E olha, quem estiver aqui procurando em se destacar, quem estiver aqui pensando em glórias pessoais, pode existir. Nós estamos aqui para ser servidores do Cristo, nós estamos aqui para ser mensageiro de Deus. E aqueles que não estão de acordo com esse ideário, nem se matricule, procure outra tarefa, né? Então, meus irmãos, esses foram 2 capítulos, 11 e 12, muito ilustrativos, muita informação importante dessa função fundamental na casa espírita, que é o trabalho do doutrinador. E os que tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui dizer da nossa alegria e do prazer de estar com vocês em mais uma semana.